E aí, galerinha, voltei. Vamos lá então. Olha só, a gente fez na aula anterior, justamente aqui, ó, a listagem de disciplinas, já trazendo lá do banco de dados, legal. E agora a gente vai lá para o nosso formulário para cadastrar uma nova disciplina, beleza? Então vamos lá. Então, beleza, eu estou aqui na disciplina, tinha feito a minha conexãozinha, vou fechar aqui. Vou até fechar aqui a disciplina e vou lá no meu formulário, nova disciplina aqui, beleza. A primeira, né, a única não, mas a primeira adaptação que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó, aqui eu não vou precisar, por enquanto, né, nesse arquivo, como eu estou cadastrando uma nova disciplina, depois quando a gente for editar e tal, é outra história. Mas agora, inicialmente, eu não preciso fazer nenhuma adaptação relacionada ao PHP aqui, tá? A única coisa vai ser em relação ao próprio HTML, que a gente vai ter que direcionar esse formulário. Porque qual é o funcionamento aqui? Ó? O funcionamento aqui é o seguinte, tá, pessoal? Para quem é iniciante no desenvolvimento web e tal, o valor que a pessoa preencher aqui, por exemplo, disciplina programação. Quando salvar aqui, quando a pessoa clicar em salvar, ela vai acionar esse botão, que é um botão submit. Esse botão submit, ele automaticamente vai submeter esses dados, esses valores que estão dentro do formulário, dentro do form. Então poderia ter aqui um ou mais campos, nesse caso aqui eu só tenho um campinho aqui, e ele vai submeter esse form, né, isto é, esses dados, os dados dos campos que estão dentro da tag form, ele vai submeter para uma outra página. E nessa outra página, por meio de uma linguagem de alto nível, como o PHP, eu consigo pegar esses dados, capturar esses dados. Via HTML, eu não consigo capturar esses dados nessa outra página, beleza? Então, via PHP eu consigo, e a ideia é justamente essa, eu submeter esses dados desses formulários, né, que a pessoa lá digitou ou marcou, se fosse um check, um rádio, enfim. E aí eu submeto para uma outra página, e aí nessa outra página, aí eu vou fazer o tratamento de conexão com o meu banco de dados e inserção, né, SQL de inserção desses dados no meu banco, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o atributo da tag form, que é o method. O method, eu tenho dois métodos, né? Eu tenho o post e o get. Beleza. O post eu diria aí, mais de 90% dos formulários que são dos forms. O método é post, que é o quê? Aqueles dados que vão ser submetidos para outra tela de maneira que a gente chama escondida, né? não visível, beleza? O get, o parâmetro aqui, o valor get, os valores dos campos vão ser passados via URL, tá? E aí daqui a pouco eu comento mais sobre essa passagem de parâmetro via URL, mas aqui é o método post. E o action, a gente vai também setar o atributo action. O action é a página que a gente vai, ao submeter o formulário, a página em que esses dados vão ser submetidos, isto é, qual a página vai ser carregada quando esse formulário for submetido, beleza? E a página que a gente vai submeter, ela ainda não foi criada. E a gente vai criar aqui dentro da pastinha disciplina um novo arquivo que vai ser o disciplina-move, de movimentação. Isto é, nesse arquivo a gente vai movimentar ou fazer as movimentações de inserção, edição e deleção dos meus registros, tá? Para não ficar um arquivo para cada movimentação, né? Um disciplina insere, um disciplina deleta, um disciplina edita, enfim, eu acho que não tem necessidade,
tá? Mas se você quiser fazer, sem problema. Mas eu vou criar um arquivo único de movimentação que vai ter puramente códigos PHP, beleza? Vou até abrir e fechar a tag aqui, legal. Depois a gente vê com ele lá. Então, beleza. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa URL base, né? Short tag, barra sistema, barra disciplina, traço move.php. Beleza, esse é o arquivo que a gente vai mandar. E aí, como esse arquivo, eu falei, ele vai de movimentação, ele vai ser único para a movimentação de inserção, que é o nosso caso, a movimentação de edição e a movimentação de deleção, eu vou ter que indicar qual é o tipo dessa movimentação, né? A ação dessa movimentação. E aí eu vou criar uma variável que a gente aí sim, né? Uma variável via URL, que é justamente depois do meu caminho completo da página que eu vou chamar, o separador do primeiro parâmetro, ele é o ponto de interrogação, e aí aqui eu ponho o nome da minha variável, que vai ser a variável ação, e vou colocar igual e o valor da variável, que vai ser o insere. Então, essa variável ação com valor insere, eu vou pegar esse valor, eu vou identificar esse camarada na tela de movimentação. Por quê? Porque na edição e na deleção, eu vou passar exatamente essa mesma página, essa mesma URL, porém com a variável ação com valor edita e com valor deleta. Vai ser assim, a única diferença que vai ter, tá? Então aqui, para essa aqui, vai ser um insere. Beleza. Eu vou mandar um insere e aqui na movimentação eu vou começar a brincadeira. Legal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma conexão. Deixa eu até copiar aqui, ó, o arquivinho, o require de conexão. Vou precisar de uma conexão. Beleza. A outra coisa que eu vou precisar fazer é identificar qual é a minha ação. O que eu desejo fazer aqui. Então, primeira coisa, eu vou começar verificando qual é a minha ação. E como é que eu pego ou consigo identificar a minha ação? Que é essa camaradinha aqui, ó, essa variável. Como é que eu consigo pegar uma variável via URL com PHP? A variável via URL com PHP eu pego assim, ó, cifrão, ele já cria, né, algumas variáveis, que é o cifrão underline get, tá? Então aqui, ó, o cifrão underline get, eu pego as variáveis via get, que são as variáveis via URL. E cifrão underline post são as variáveis via post, que são as variáveis vindas normalmente de formulários do método post, que é o nosso caso aqui, ó. Então, vamos lá. Essas variáveis via URL, eu pego o underline, cifrão underline get. E para esses camaradas aqui, ó, dos formulários do form, eu pego com o cifrão underline post. Beleza. Então, cifrão underline get, e aqui é como se fosse um vetorzinho, né, associativo, e o nome aqui do meu campo é a variável ação, que é esse camarada aqui, ó. Ação. Se a ação for igual a insere, lembrando, né, eu estou tendo que fazer isso porque eu vou ter esse mesmo arquivo para o, digamos assim, o edita e o deleta, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa, ó, se else if, né? E aí vou até copiar aqui, ó. Else if, se o meu get de ação for edita, eu vou executar aqui o comando de editar. Else if, se a minha ação for o deleta, eu vou executar a minha ação de deletar. Ah, professor, poderia usar um switch aqui, sem problema, pode usar um switch aí, sem problema nenhum. Vou usar o if else aqui, tá? Beleza,
Então, aqui dentro, eu vou inserir, então aqui até vou colocar aqui, ó, vou botar aqui, ó, código de edição. E aqui o meu código de deleção, que eu vou fazer futuramente. E aqui vai ser o meu código de inserção. Beleza. O meu código de inserção, assim como a gente fez lá na listagem de montar a SQL, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou montar minha variávelzinha, que vai ser uma string SQL, com a minha inserção. Então, como é que é a SQL de inserção, né? Relembrando lá banco de dados, né? Insert into, disciplina, e aí eu vou colocar o campo, o meu ID ele é auto-incremental, então não preciso englobar ele aqui, e vou só ter o disnome, que é o campinho lá da minha tabela disciplina. E aqui os values, beleza. E aqui eu vou ter o meu valor, tá? Qual é o meu valor? O meu valor é o valor que a pessoa digitou aqui dentro do campo nome da disciplina do meu inputzinho lá. O meu input, né, ele está dentro, né, aqui meu campinho input, ele está dentro de um formulário com method post. Então ele vai ser submetido, o valor dele vai ser submetido para essa página com o valor, o nomezinho lá, que vou fazer uma concatenação, como é código PHP, dentro de uma string, já falei até, underline, cifrão, underline, post. Com que nome? O nome do atributo name do campo, que é o quê? Diz nome, que eu estou usando o mesmo nome lá do campo do banco de dados. Tá vendo como é que facilita as coisas? Ó? Então, esse camarada, se fosse aqui, ó, bombom, eu teria que pegar, se o name aqui fosse bombom, eu teria que pegar como bombom aqui, tá? Como é o mesmo nome lá do campo, né, do banco de dados, eu ponho simplesmente disnome. Beleza. Então tá aqui, eu usei uma concatenação aqui, porque eu não posso usar dentro, né? Beleza, usei uma concatenação aqui, sem problema, beleza, ponto e vírgula, minha SQL está pronta. E agora, como é que eu faço para executar essa SQL, né? Vamos lá, vamos executar isso aqui, ó. Para executar isso, é só fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz lá na listagem, né? E aí eu vou já executar e fazer uma verificação, tá? Porque se isso aqui gerar algum erro, eu já faço o tratamento logo, digamos assim, né? Então vamos lá. Eu vou executar isso aqui, ó, se, vamos lá. Quem é a minha conexão? É o CX lá, né? Só lembrando, minha conexão lá é o CX. Então, CX query, passando a minha SQL. Opa, SQL, que é a minha SQLzinha aqui, ó, tá? Beleza, que foi exatamente a mesma coisa que eu fiz lá na listagem, né? E aí eu vou fazer uma verificação aqui, ó, e aqui no PHP eu tenho esse símbolo de igualdade triplo, que eu verifico se tanto o valor ele é true, quanto o tipo também, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Isto é, se isso aqui me retornar um valor true, né? Tanto um valor verdadeiro quanto o tipo do dado também é um booleano verdadeiro, isso aqui é porque digamos assim, minha execução tá ok. Porque não sei se vocês lembram lá na listagem, e aqui há uma diferença, e é legal que o PHP faz esse tipo de verificação, existe tanto isso aqui, quanto isso aqui no PHP. Isso aqui, que é o duplo, igualdade dupla, né? A verificação de igualdade dupla, ela verifica só se o valor é true. Isto é, se a condição é verdadeira, né? Digamos assim, o 1, ele é verdadeiro. Então, se eu boto só simplesmente aqui igual a true, por exemplo, se esse camarada aqui for 1, vai entrar, minha cláusula tá ok, tá? Agora, se eu ponho isso aqui,
ele verifica se o 1, ele não é, ele, apesar do, por exemplo, do número 1 ser verdadeiro aqui no PHP, ele não é do tipo booleano true. Então, isso, com essa verificação tripla aqui, o número 1 seria falso, tá? Então, ele verifica tanto se o valor, né, da condição é verdadeira e se o tipo, né, nesse caso aqui, é booleano true, tá? Beleza. Então, feito isso, se tiver tudo ok, se ele executar o meu insert tudo ok, eu vou redirecionar a minha página, que eu utilizo o redirecionamento aqui no PHP, utilizando o header, location, tem que ser essa, 2 pontos, e aqui a minha URL, né? E vou utilizar aqui a minha URL base, e aí eu vou dar um require no topo também. Topo, estava esquecendo do topo aqui. Depois eu ponho o fundo lá. Vou botar aqui logo. Fundo. E aqui o location. Aí agora eu posso usar minha URL base. Beleza. Eu poderia até usar, como eu estou usando aspas duplas aqui, pode usar até assim, ó. Tá, beleza. Já entende lá. Como eu estou usando aspas duplas, ele já entende ali meu URL base. Barra URL base barra sistema, e aí quando eu inserir eu vou voltar lá para a listagem, tá? Então, sistema barra disciplina traço list.php. Beleza. Só isso aí, professor? Só isso aqui. Depois eu vou ajeitar algumas coisinhas, né? E aqui no else aqui, eu vou imprimir aqui, sei lá, uma mensagem de erro ao inserir registro. Beleza. Feito isso aí, legal. Ele daria lá uma, né, se deu erro, ele daria uma mensagenzinha lá de erro. Beleza. Vamos ver lá como é que vai se comportar isso aqui. Vamos ver. Então, disciplina, novo. Vou botar aqui, vamos ver quais disciplinas tem aqui. Banco de dados, programação web. Vou chamar aqui de matemática. Beleza. Vou salvar aqui. Vamos ver se funcionou. Opa, não funcionou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, gente, ó o meu erro aqui, ó. O bendito cifrão do URL base lá, ó. Vou carregar de novo aqui e matemática. Beleza, salvei. Opa, tem um erro aqui. Vamos ver o que foi esse erro. Deu um erro aqui. Insert into disciplina desnome. Aqui, ó. Foi até bom que aconteceu esse erro, tá? Esse erro foi o seguinte, ó. Eu esqueci aqui, ó. Como esse valor desnome é um varchar, ele tem que vir entre aspas. Cuidado, tá, gente, com essa confusão aqui de um monte de aspas, tá? Essa aqui, ó, é aspas. Vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui, vou deixar do jeito que tá. Mas olha só, cuidado com, ó, essa aspas duplas é aspas duplas aqui da string do SQL. Essa aspas simples é a aspas simples lá do banco mesmo, tá? Então, por exemplo, aspas simples dentro de aspas duplas, a aspas simples vai ficar lá como se fosse uma string, tá? Então, aqui, aspas duplas, fechei, né? Concatenei aqui com a minha variável PHP, depois eu concateno com o restante da minha SQL, tá? Cuidado com isso aqui, beleza? Aspas duplas é o separador lá do SQL, beleza? Então, legal. Então, a aspas simples lá, que isso aqui, no fundo, no final das contas, se você quiser verificar, ó, faça isso aqui, tá? Dá um eco no SQL, isso aqui também tem uma vantagem de você, às vezes, usar o SQL aqui diretamente, tá? Você manda imprimir o SQL e dá um exit,
Que aí, olha só o que ele vai fazer, ó. Vou recarregar aqui e vou mandar submeter de novo. Percebe que eu não preciso voltar não, tá? Então vou mandar submeter de novo, olha lá, ó. Então aqui, ó, eu consigo ver exatamente a SQL. Se você quiser, às vezes, aqui não está gerou um erro, eu não consigo ver, você copia essa SQL e executa diretamente no banco lá, tá? E aí você vai ver o erro, tá bom? Para você testar, é uma excelente forma, beleza? Acredito que estava faltando essa aspa simples aqui, ó. Então, às vezes, para você testar ou visualizar como a sua SQL está sendo executada, é legal fazer isso. Foi até bom que gerou esse erro, beleza? Então, apagando ali, vou mandar agora sim, ele vai executar, beleza? Olha lá, executou, veio aqui, trouxe, né, minhas disciplinas e agora com a disciplina como está em ordem, a ordenação aqui está pelo nome da disciplina, veio aqui minha matemática. Eu poderia inserir aqui qualquer uma outra, português. Beleza? Posso dar um Enter, porque o botão Submit, o Enter, qualquer campo que esteja dentro de um formulário, tá? E tenha um botão Submit dentro desse formulário, quando eu estou dentro de qualquer campo que eu aperto Enter, ele já vai lá para o Submit, tá? É como se ele executasse o botão Submit, beleza? Então aqui, ó, vou, ao invés de clicar aqui no salvar, eu vou simplesmente dar um Enter que ele vai executar. Beleza? Lá, português, funcionando legal. E aí vocês me digam aí, tá faltando alguma coisa? E aí, o que vocês acham? Tá faltando alguma coisa? Tá. Eu acho que é interessante aqui, apesar da gravação tá funcionando legal, é interessante aqui a gente fazer um retorno. Isto é, uma mensagenzinha, tem gente que gosta de um toastzinho. Aqui eu vou apresentar um alert aqui em cima e eu não vou dar aquela mensagenzinha aqui não, tá? De erro aqui, beleza? Eu vou dar uma mensagem mais bonitinha para o meu usuário, beleza? Falando lá, ó, seu registro foi inserido com sucesso, ou então o seu registro lá teve um problema na hora de inserir o seu registro, beleza? Tá faltando exatamente esse retorno. Legal. Como é que eu vou fazer esse retorno? Vamos lá. Esse retorno, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no location, eu vou colocar exatamente o mesmo location aqui e não vou apresentar o erro diretamente aqui na tela, tá? Eu vou também enviar se deu erro ou não lá para minha listagem, tá? Beleza. Só que, vamos lá. Se não deu erro, eu vou, para ambos aqui, ó, eu vou passar a minha ação igual a minha insere aqui, ó, que é o insere, e a ação aqui, o insere. Beleza. E aqui eu vou também passar outra variável, e aí lembrando, né, o primeiro separador aqui da URL para a primeira variável é a interrogação, e a partir do segundo separador em diante é o e-comercial. Então, cuidado aí que é uma regra aí de sintaxe aí dos parâmetros via get, via URL, beleza? Então, o próximo aqui eu vou chamar de hatch, né, de retorno, hatch, beleza? E vou passar aqui, ó, o 1 para quando tiver tudo ok, e vou passar o valor 2 para quando deu algum problema. Esse vai ser o meu padrão, meu protocolo ali de comunicação, tá? Então, quando tá tudo ok, então só lembrando aqui, né? Executou, ok, e executou com erro, beleza. Então, vou botar aqui, executou com sucesso, beleza. Fica melhor. Só um comentáriozinho ali, beleza? Então, legal. Então, aqui tá bonitinho. E aí, aqui, ó, no meu formulário, quer dizer, lá na minha listagem, eu vou ter que mandar de acordo com a ação insere e de acordo com o retorno, né, com o valor de retorno, eu vou mostrar minha mensagenzinha, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui, ó. Então, diante disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu já estou prevendo aí que essas mensagens de retorno eu também vou precisar, né? Estou fazendo para o insere, mas vou precisar para edição e para deleção também.
eu vou fazer já estou planejando aí fazer algo genérico, tá? E aí eu vou criar mais um arquivinho de include aqui e vou fazer até algo genérico, que vou fazer um include de funções. Funções.php. Esses funções, ele vai reunir um conjunto de funções genéricas do meu sistema. Sempre quando eu precisar fazer uma função, volta e meia a gente precisa fazer alguma função lá para fazer alguma conversão de valor, para fazer várias coisas, existem várias coisas e é legal você ter um arquivinho lá de elementos, seja aqui eu vou fazer um arquivo de funções, mas se você estiver utilizando aí às vezes orientação objeto, né, fazer uma classe lá, né, de funções, né, de tratamentos gerais, isso é uma coisa muito boa. Beleza, e aqui no PHP eu vou fazer meu arquivo de funções, que vai ser uma function, que vai chamar trata retorno. Beleza. Essa função trata retorno, ela vai receber uma ação e vai receber um hat, que é o meu retorno. Beleza. Feito isso, eu vou fazer aqui um switch do PHP, aonde eu vou verificar a minha ação. Se a minha ação for insere, eu vou executar um negocinho aqui, tá? Beleza. Se a minha ação for outras coisas, depois eu vou complementando aqui as outras coisas. Beleza. E aí, pessoal, vou começar a brincadeira aqui, ó. Se a minha ação for insere, tá? Eu vou criar duas variáveis aqui, ó, que vai ser a ação str1, depois vocês vão entender, e vai ser uma ação str2. Beleza. E aqui eu vou colocar o valor inserido e aqui eu vou colocar o valor inserir. Vocês vão entender que eu estou fazendo aqui daqui a pouco, tá? E aqui os meus valores default aqui, vou colocar erro e erro. Erro e erro. Os meus valores default do switch aqui, ó. E agora que vem a brincadeira, ó. Se o meu hat for igual a 1, lembrando lá, né? Se o meu hat aqui, ó, for igual a 1, né? Que vai ser passado como parâmetro para essa função aqui, ó, mas eu estou objetivando esses camaradas, é porque executou com sucesso, tá? Então, aqui eu vou dar um return de quê? E aí eu vou dar um return de registro inserido com sucesso. Beleza. Else, se o meu retorno for 2 ou for qualquer outro valor, no caso aqui vai ser o 2, né? Eu vou colocar um else aqui, o meu return vai ser registro, erro, vou até botar grande aqui, ó, erro ao inserir registro. Beleza. Vou até botar o pontinho aqui. Legal, então, ó, return registro inserido com sucesso e erro ao inserir registro. Pensa o seguinte, eu não posso usar essa mesma função para uma ação de deleção, de edição, e aí eu só mudo aqui, ó, esse camarada aqui, ó, né? Então, esse camarada aqui é o meu ação str1, ó, inserido. Então, registro inserido com sucesso. E esse camarada aqui é o meu ação str2 aqui, ó, de erro ao inserir. E aí eu faço a mesma coisa quando a ação for deletar, que eu vou até botar aqui, ó. Quando a ação minha for edita, eu vou botar, pensando lá, registro editado com sucesso. E o erro ao editar registro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o deleta. Opa. Então aqui, registro deletado com sucesso e erro ao deletar registro. Beleza, e aqui ele monta aqui de acordo com essas variáveis que eu criei. Beleza, mas onde eu vou usar essa função, né?
eu vou usar aqui na listagem, ó. E só lembrando de colocar ela aqui, né? Porque ela é um include. Então, funções, legal. E aqui, ó, na listagem, eu vou fazer e vou colocar onde essa mensagem, tá? Vou botar essa mensagem aqui, ó, logo de cara. Eu vou criar aqui uma short tag e vou colocar o trata retorno. Isso não vai funcionar, mas vou deixar do jeito que está. Uma short tag trata retorno, aonde eu passo a minha ação, então o get ação e o get hat. Então vamos lá. Então get ação, então o get é uma variável via URL e o meu get, vou copiar aqui para agilizar, hat. Beleza. Ok, e aí ele vai, como eu estou utilizando o short tag aqui, a minha função lá está retornando, ele imprimiria esses valores. Beleza. Vamos ver lá se vai funcionar. Executando, opa, não falei que não ia funcionar. Por quê? Porque olha só, aqui eu não estou retornando nada, eu estou acessando o menu disciplinas, por exemplo, ó. Então eu não, digamos assim, o acesso à listagem de disciplinas não está vindo após uma inclusão de registro. Então aqui eu não vou poder usar o short tag e eu tenho que fazer uma verificação aqui, ó. Eu tenho que verificar se existe esse camarada aqui, né? Consequentemente, se existir ação, vai existir retorno, né? Então aqui eu tenho que verificar se a minha variável via URL ação, se ela existe. E aí, para isso, eu uso uma função do PHP isSet, que ele verifica se tem algum valor naquele camarada, tá? Então, se isSet de ação, cuidado aqui, são dois parênteses, tá? Um para fechar o isSet e outro para fechar o if. Se estiver ok, isto é, se minha variável via URL ação estiver setada, eu simplesmente executo a minha função trata retorno. Se não, eu não preciso executar ela, tá? Então, agora sim, minha listagem está ok. E aí, quando eu inserir aqui, vou botar um teste aqui, ó. Salvar. Opa. Ah, tá. Desculpa. Como ele retorna aqui, eu tenho que dar um eco, né? Desculpa aí. Recarregando aqui já, né? Aqui, ó. Percebam aqui que via URL ele passou aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa que eu não tinha mostrado antes. Se eu clicar aqui simplesmente, ó, vou recarregar. Aqui, ó. Registro. Opa. Vamos ver aqui que deu. Ah, porque ele não trouxe. Vamos ver aqui, ó. A variável. Ah, porque eu estou utilizando aspas simples. Foi mal. Lembrando, né, a diferença lá de aspas simples e aspas duplas, tá, gente? Lá na minha aulinha de PHP básico eu falo. Então, recarregando aqui, agora sim, ó, olha lá, ó, registro inserido com sucesso. Beleza. Então, percebam, ó, aqui, ó, ele está passando a ação e está passando o retorno. Se eu clicar aqui em disciplina, lá, ó, ele não passa aquela URL, tá? Então, tá aí, testado, bonitinho. Só que aqui, lá, professor, mas, vou até voltar aqui, ó, mas a mensagem podia estar mais bonitinha, utilizando algum elemento lá do Bootstrap, com certeza. Agora que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá no Bootstrap e vamos pesquisar lá no, né, getbootstrap.com e vamos lá nos components, os alerts, que é aquelas mensagenzinhas bonitinhas. Tem um alert mais bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Vou usar esse aqui, ó. Esse alertzinho aqui, ó. É um alertzinho que tem, ele tem um xizinho para fechar e tal. Então, vou copiar aqui, dar um copy aqui e vamos ajustando aqui, ó. Então, aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Aqui sim eu vou usar aspas simples, tá? Até mesmo porque, ó, os atributos aqui do HTML tem aspas duplas, tá? Então, cuidado com isso aí. Vou utilizar aspas simples aqui, colei aqui, opa, vou dar uma indentada aqui para ficar bonitinho, legal. Vou ajeitar aqui, né?
Só lembrando a minha mensagem aqui, cadê aqui a mensagem? Cuidado aí, tá, gente? Então aqui, ó, cuidado aqui, ó, que tem um detalhe importante aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó, ela tem um strong, que é esse camarada aqui, ó, e o restante da mensagem. Aqui a gente pode fazer até um negócio legal, ó. A gente pode fazer assim, ó, sucesso, né? E aqui sim a nossa mensagem, que é justamente essa aqui, ó. Então aqui, vou apagar aqui esse cara e vou botar aqui na frente dessa forma. Só lembrando aqui, ó, cuidado aqui, que esse camarada eu vou fazer uma concatenação aqui, tá? Beleza. Aí sim, porque isso aqui é uma variável, né? Então aqui vai mostrar lá, sucesso, registro inserido, né, no caso, com sucesso. E o botãozinho de fechar. E aqui o alert vai ser um alert success, tá? Que é a classezinha, né, de sucesso. Aqui, ó, tem o primary, que é o azulzinho, o secundário, que é um cinza. Aqui, ó, esse aqui é o success, o danger, o warning e o info, tá? Então aqui eu vou usar um success, beleza? Ok, legal, filé do momento. E aqui eu vou até copiar a mesma coisa aqui, ó. E aqui vou até jogar para baixo. E aqui vai ser um danger. E aqui eu vou botar erro. E aqui a minha mensagenzinha. Apagando aqui. Aqui a minha mensagem, que vai ser erro ao, e aqui concateno por causa da minha variável. Beleza. Cuidado com as aspas aí. Legal. E aí vamos testar lá de novo. Acredito que esteja tudo ok. Vamos testar lá agora, no nosso sisteminha. Vou criar uma teste 2, salvar. Agora ficou filé do momento. Olha lá, ó. Sucesso, registro inserido com sucesso. Vamos simular um erro aqui? Vamos lá na movimentação aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, em vez de disciplina, tirar o A do final lá. Vamos simular um erro, né? Vou botar teste 3. Olha lá, ó. Ó, que beleza. Erro ao inserir registro. Opa, ao inserir registro com sucesso foi pesado. Erro ao inserir registro, né? Beleza. Erro ao inserir registro. Isso aí. Beleza, olha lá. Filé. Aqui esse alert, ele fecha aqui, ó, né? Dá até um fadezinho ao fechar. Então tá bacana demais, tá? Então tudo funcionando legal, minha funçãozinha inclusive já preparada para o futuro lá da edição e deleção. Legal, pessoal. A nossa aulinha aí ficou até grandinha, até mesmo porque a gente foi adiantando algumas coisas. A gente fica por aqui e se vê na próxima aula que a gente vai fazer a edição. Valeu, pessoal, até a próxima.